Olá, preparados para uma conversa profunda hoje? Vamos analisar um choque de gigantes aqui. O diálogo que muitas vezes é espinhoso, né? Entre a visão cristã e o pensamento ateu. Especialmente aquele ateísmo mais focado no humanismo, sabe? A ideia é entender como essas formas de ver o mundo se provocam e se questionam. Exatamente. A nossa missão aqui é meio que desvendar as críticas principais que esse ateísmo humanista, essa corrente que busca a realização humana sem Deus, levanta contra o cristianismo. Acusação central. Que a fé seria desumanizante. Vamos ver como a teologia cristã não só responde, mas é também, desafiada por essas críticas a olhar para si mesma. Um diálogo crítico mesmo. Certo, vamos lá então. Esse debate não começou ontem, né? Teve uma época, lá pelo século XVIII, mais ou menos, quando o ateísmo ficou mais sistemático, que a reação cristã era mais de fechar a porta, sabe? Condenar ou fingir que não existia. Sem dúvida. Mas as coisas foram mudando, especialmente no século XX, né? Eventos como o Concílio Vaticano II na Igreja Católica, por exemplo, eles sinalizaram uma abertura maior, uma abertura para o diálogo, para tentar entender por que algumas pessoas não acreditam em Deus e levar a sério as inquietações delas. Uma busca por pontes em vez de só muros. E que inquietações são essas? Qual é o argumento central quando dizem que o cristianismo poderia ser, tipo assim, desumanizante? Basicamente, a pergunta no ar é: a fé em Deus impede o ser humano de ser plenamente ele mesmo? Pensadores como Feuerbach, lá no século XIX, tiveram uma ideia bem forte sobre isso. Para ele, Deus seria uma projeção das melhores qualidades humanas, lá no céu. O problema é que ao projetar o melhor de si em Deus, as pessoas se esvaziariam aqui, sabe? Se sentiriam menores. Ah, entendi. Como se a gente entregasse nosso potencial para uma entidade fora da gente, meio que se alienasse de si mesmo? Exato, essa é a palavra, alienação. Outros, tipo Marx, olharam mais para a sociedade. Ele via a religião como algo que podia, distrair as pessoas dos problemas reais, da luta por justiça aqui e agora. Uma ideologia, né? E Nietzsche foi ainda mais direto. Ele acusou o cristianismo de ser contra a vida, de ensinar a negar os instintos, a vida terrena, em nome de um além que ele achava uma ficção prejudicial para a vitalidade humana. E um pouco depois, Freud sugeriu que a religião seria como uma ilusão, talvez uma neurose coletiva, uma busca infantil por um pai protetor no céu. Nossa, são visões bem críticas. E essas ideias de que a religião pode ser um obstáculo para a realização humana, elas ainda coam hoje em dia, certo? Com certeza. Autores mais recentes como, Saramago, Onfray, Dawkins, eles continuam um pouco nessa linha. Vem a ideia de Deus como desnecessária ou até prejudicial. Muitas vezes apontam para a história, a violência feita em nome da religião ou para o conflito que eles percebem com a ciência, tipo evolução. Ok, são críticas bem pesadas mesmo. Mas elas são vistas como, digamos, a palavra final sobre o assunto? Ou tem nuances aí? Aí é que a conversa fica interessante. Porque mesmo dentro da reflexão teológica, e até por outros críticos da religião, surgem questionamentos sobre essas próprias críticas. Por exemplo, muitos desses ateísmos são chamados de postulatórios. O que isso quer dizer? Eles afirmam que Deus é uma projeção ou que não existe, mas reconhecem que não dá para provar isso cientificamente de forma definitiva. O fato de a gente projetar alguma coisa não prova que aquilo que a gente projetou não exista de verdade, fora da nossa cabeça, entende? Faz sentido. É um pulo lógico aí. E parece haver um risco de simplificar demais também, não? De reduzir tudo a uma coisa só? Sim, exatamente. Um risco de reducionismo. Tentar explicar algo tão complexo como a experiência religiosa por um único fator, é só psicologia, é só economia. Pode deixar muita coisa importante de fora. Além disso, muitas vezes a crítica se baseia numa versão bem específica do cristianismo, sabe? Tipo, o cristianismo burguês europeu do século XIX. E aí generaliza para toda a fé, ignorando a diversidade enorme que existe. E as propostas de humanização que vêm do lado ateu, aquelas focadas só no mundo material, no aqui e agora, elas também não podem ser questionadas? Tipo, será que elas dão conta de tudo o que é humano? Exato. Essa é uma contrapergunta importante que surge no diálogo.
Será que focar apenas no imanente, ou seja, só no que é daqui, da experiência terrena, sem olhar para uma possível transcendência, algo além do material, dá conta de toda a complexidade humana? Da nossa busca por sentido, por algo maior? É uma questão em aberto. Então, mesmo que essas críticas ateístas tenham lá seus limites, elas acabam servindo como um alerta importante para o próprio cristianismo, né? Um chamado para atenção. Sem dúvida. Funcionam como um espelho crítico, sim. Alertam para riscos bem reais que existem dentro da própria fé. Por exemplo, o risco de transformar Deus num ídolo, feito à nossa imagem e semelhança, sabe? Ou o risco de criar uma oposição radical entre Deus e o humano, acabando por desprezar a vida concreta, o corpo, o mundo. E também o risco de usar a fé para justificar a injustiça social, a tal da alienação que o Marx falava. São perigos reais. E como a teologia cristã responde a essa provocação central de ser anti-humana ou desumanizante? Qual é a defesa, digamos? A resposta central, especialmente quando se olha para a figura de Jesus, é justamente o contrário. O coração do cristianismo, na sua essência, afirma o humano. A ideia da encarnação, Deus se tornando humano em Jesus, é vista como a maior prova de que não há oposição, mas sim união. O Deus de Jesus seria aquele que valoriza a vida, a liberdade, a busca por maturidade. E, crucialmente, o compromisso com a justiça no mundo, o chamado Reino de Deus, que, para a teologia, começa aqui e agora na transformação das relações humanas e sociais. Entendi. Então, o desafio constante para o cristianismo seria justamente viver à altura dessa sua própria mensagem central. Apresentar um Deus que liberta e humaniza, e não o contrário. Evitar as distorções. Exatamente. Superar interpretações que sejam fundamentalistas ou distorcidas, seja da Bíblia, da cruz, enfim. E manter um diálogo aberto e honesto com o mundo, com a ciência, com a cultura contemporânea. No fundo, o que a gente vê são visões de mundo com respostas diferentes para perguntas essenciais, né? De onde viemos? Qual o sentido disso tudo? O cristianismo vai apontar para um criador, para um sentido que transcende o mundo material. Já o ateísmo científico, por exemplo, vai buscar respostas nas causas naturais, investigando o universo, reconhecendo que ainda há muito que a gente não sabe sobre a origem última, sobre a complexidade humana. Um lado pode falar em design inteligente, o outro em processos evolutivos não guiados. Sobre o sentido da vida, um encontra na relação com o Criador transcendente, o outro em valores construídos aqui, imanentes, subjetivos, finitos. São respostas distintas. E aí entra também aquela diferença interessante entre crer e saber, né? Parece que tem um consenso filosófico de que nem a existência, nem a não existência de Deus podem ser provadas cientificamente, de forma cabal. No fim das contas, resta a crença ou a descrença, que são posturas que partem de um lugar diferente do saber científico estrito, né? Uma aposta, talvez. Precisamente. O que emerge disso tudo é um quadro bem complexo e, eu diria, dinâmico. As críticas ateístas, mesmo que às vezes baseadas em postulados ou visões parciais, elas funcionam como esse espelho crítico para o cristianismo, forçam a fé a se reexaminar, a se purificar. Por outro lado, a reflexão cristã também questiona se as propostas humanistas ateias são suficientes para dar conta de toda a ânsia humana e reafirma a fé como um caminho possível de humanização e realização plena. Fica a reflexão, então. Será que essa tensão constante, esse diálogo crítico, às vezes difícil, entre fé e razão, entre transcendência e imanência, será que isso não é, no fundo, um motor essencial? Um motor que nos empurra a tentar compreender mais profundamente o que significa ser humano e a encontrar nosso lugar no mundo. Algo para a gente continuar pensando, né? Até a nossa próxima exploração.